Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre os 4 maiores bancões aqui da Bolsa Brasileira. E eu vou pegar do menos barato para o mais barato, pessoal. Para vocês que ficarem comigo até o final desse vídeo, o último bancão dessa lista pode se valorizar mais de 300%. Isso mesmo que vocês ouviram. Além desse expressivo ganho de capital que esse banco aqui pode trazer, ele ainda poderia pagar um dividendo acima de 8% projetado para o médio prazo e acima de 13% projetado para o longo prazo. Então já fiquem comigo para vocês saberem qual é esse bancão surpresa. Temos 4 maiores bancos aqui do país e o último da lista pode surpreender. E detalhe, pessoal, também tem outro aqui que pode trazer um bom dividendo e uma estabilidade bem interessante. E desses 2 finais que eu vou trazer aqui para vocês, 2 eu sigo comprando para a carteira de ações aqui do canal. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. O primeiro bancão dessa lista são as ações do Banco Santander. E como eu falei para vocês, eu vou pegando do menos barato para o mais barato, com mais potencial de retorno. Aqui, pessoal, eu vou esquecer, tá, esse ponto de qualidade. Eu vou olhar somente para retorno, tá? Então vamos olhar aí somente para retorno. O primeiro é o Santander. O Santander, pessoal, está passando por uma dificuldade relativa à crise de crédito. O Santander ele tem uma carteira de crédito muito voltada para quê? Para a pessoa física, né? Pessoa física de baixa renda, pequenas e médias empresas e o varejo tradicional. Então, varejo ali de linha branca, aquele varejo que tem mais crises com uma taxa Selic mais elevada. Consequentemente, o Santander ele tem sim uma volatilidade no seu lucro mais expressiva. Por isso que ele sofre, né, com crise de inadimplência e por isso que aparentemente o seu lucro líquido não sai do lugar, já está de lado há bastante tempo. Com isso o mercado pagou barato nas ações. Perceba que ele está sendo cotado bem abaixo do valor patrimonial e por consequência, né, a gente tem aqui 0,78 de PVP. O Santander, somente para retomar para o seu PVP normal, as ações já precisariam se valorizar aproximadamente 98%, mostrando aí que o Santander tem um bom potencial de valorização, podendo até quase que dobrar o seu capital investido, tá? Detalhe que aqui, pessoal, eu vou fazer cálculos mais conservadores, tá? Eu não vou projetar muito para o futuro, vamos trabalhar aqui com análise de padeiro mesmo, potencial de valorização para regredir para a média, e aí, dividendos. No curto prazo, o Santander está cotado por um PL de 7,62 vezes lucro, então dividido, né, por 7,62, se ele pagar 60% de payout, ele pode te proporcionar um dividendo de 7,8% e ainda aí quase 100% de valorização para regredir para o valor patrimonial. Detalhe que para bancos mais cíclicos como o Santander, a gente gosta de olhar para o valor patrimonial. Tecnicamente o mercado dá bastante valor nisso. Então hoje a R$13 pode ser sim uma oportunidade olhando para médio prazo, nada se trata de recomendação. Segundo bancão aqui dessa lista, como eu falei, do menos barato para o mais barato, as ações do Banco Bradesco. O Bradesco se encontra mais barato que o Santander, tá? Aí vocês vão falar, Pablo, você tem certeza? O preço sobre valor patrimonial está mais alto. Só que aí é que tá, pessoal, no mercado de alta, o Bradesco ele é mais bem precificado. Então, caso, né, o mercado pague, novamente aqui, a média de valor patrimonial no Bradesco, as ações precisariam subir 119%. Perceba aí que já superaria, né, o Banco Santander, apenas olhando para a valorização. Seu capital poderia dobrar com ações do Bradesco e ainda por cima ele pode pagar um dividendo melhor do que o Banco Santander.
Hoje o Bradesco está cotado com o preço-lucro aqui, né, projetado para 2026, né? Porque o Santander ele vai ficar estagnado para este ano no seu resultado. Então o Bradesco ele tem aí uma perspectiva de PL de 6,25. Consequentemente, né, há um potencial de valorização mais elevado no Bradesco só pelo fato dele estar com PL menor. E o dividend yield, se você usa 1 dividido por 6,25 vezes um payout de 60%, ele pode pagar um dividendo maior do que o do Santander e ainda proporcionar uma valorização mais expressiva, dado que ele está com essa fase de crescimento de lucros, olhando para o ano de 2026 em diante, tá? Terceiro maior bancão aqui da lista, que também se encontra bem barato, tá? Inclusive, na minha opinião, está mais barato do que o Banco Bradesco, as ações do Banco Itaú. O Itaú, pessoal, eu falei que não ia falar de qualidade, mas pro caso do Itaú eu vou ter que abrir uma exceção, tá? O Itaú tem muita qualidade e é justamente por isso de que ele supera o Bradesco. Ele não tem crise de crédito já há muito tempo, o Itaú só cresce o seu resultado porque sua carteira de crédito é muito voltada para alta renda. E detalhe, ele está com uma relação preço-lucro projetada para o ano de 2026, sabe de quanto? Você pega aqui valor de mercado, ele está com uma relação preço-lucro de apenas 8 vezes, ligeiramente maior do que o Bradesco e o Santander, mas com muito mais qualidade. Então você tem aqui, ó, o Itaú ele negocia por múltiplos mais altos em mercados de alta, trazendo para você, consequentemente, um potencial de valorização mais elevado. O preço-lucro médio do Itaú em bolsas altistas geralmente fica de 16 vezes. O mercado paga mais caro por ações de muita qualidade. Hoje, cotado por 8, você tem um potencial de alta de mais de 100% na cotação. Então ele poderia mais do que dobrar de preço com segurança, tá? Te proporcionando esse dobrar de preço com segurança, pode se valorizar até mais. Até mesmo 150% se o mercado realmente pagar caro pelas ações do Itaú. Isso aqui teria total justificativa, dada a qualidade do banco. E fora que ele pode pagar um dividendo melhor do que o do Santander e do Bradesco, porque 1 dividido aqui por 8 vezes de PL, vezes um payout, né, na faixa de 70%, mais o dividendo extraordinário que ele paga de maneira anual, você poderia ter 12,7% de yield aliado a uma valorização superior a mais de 100%. Então perceba que em retorno embutido, ele poderia superar o Bradesco e o Santander, e além de ter um retorno ligeiramente maior do que o Bradesco e o Santander, ele tem muito mais previsibilidade. Você não vai sofrer, né, com essas crises de inadimplência que esses dois bancos aqui acabam sofrendo, porque Bradesco é muito ligado para pessoa física, pequenas e médias empresas e varejo. Santander, a mesma coisa. Então, quando há um cenário de alta na taxa de juros, esses bancos se prejudicam muito, né? O Itaú não. O Itaú, mesmo com uma Selic em alta, que é o caso atual, ele proporciona aí crescimento de resultado, como tem acontecido até o presente momento. Por isso que eu acho aqui o penúltimo dessa lista mais barato. E detalhe que o Itaú eu tenho na minha carteira de ações do canal. Perceba que quase 30% da carteira está nas ações do Itaú, a minha segunda maior posição na carteira de ações. E sigo aí comprando para médio e longo prazo, tá? Porque eu vejo valor tanto de alta como também de bons pagamentos de dividendos. E por fim chegamos no nosso campeão aqui da lista, o Banco do Brasil. Para você que ficou comigo até o final, para mim esse é o que tem mais potencial de rentabilidade e uma qualidade melhor comparado ao Bradesco e o Santander. Claro, ele perde para o Itaú. Só que aí, pessoal, quando você coloca em preço, o Banco do Brasil está muito amassado, o que pode fazer com que ele supere o Itaú em retorno, tá? É um banco bom, passando por um mau momento, que consequentemente está absurdamente subprecificado. A prova disso é o próprio preço sobre valor patrimonial, que comparando com Bradesco e Santander, ele está negociando abaixo do Bradesco e do Santander. E a média de Banco do Brasil em mercados eufóricos, né? Para ficar justo, eu também comparei mercados eufóricos para Bradesco, Santander e Itaú. A média do Banco do Brasil é de 1,57 vezes o valor patrimonial, fazendo com que o Banco do Brasil pudesse se valorizar para chegar na sua média de valor patrimonial 153% na cotação, superando o Itaú, que tem um potencial de alta de 100%, Bradesco também e Santander mais de 90%. Eu percebo que ele pode trazer mais valorização do que o Banco Itaú, Bradesco e Santander. E detalhe, tá? Com a recuperação do resultado, para você que está trabalhando na tese de recuperação, olhando para 3 anos ou mais, o Banco do Brasil estaria por um preço sobre lucro na faixa de apenas 3 vezes, colocando o banco num patamar muito barato, fazendo com que ele volte a ter um dividendo
na faixa de 15% ao ano sobre os preços atuais, superando Itaú, Bradesco e Santander, olhando para o médio prazo. Então imagina só 15% de yield, aliado a um potencial de alta de mais de 150%. Fora que em mercados verdadeiramente eufóricos, o mercado paga múltiplos até maiores. O Banco do Brasil, ele poderia ter um potencial de alta parecido como no passado. Você pega aqui a cotação padrão, o banco poderia subir mais de 200% na cotação, podendo chegar até 300%, como aconteceu aqui no ano de 2016, né? O banco subiu 300% de alta, descolando e aí destoando, pessoal, dando retornos bem mais elevados do que Itaú, Bradesco e Santander. Então pense bem, ó, já incluindo dividendos, enquanto um Bradesco somando entre dividendos e valorização em 5 anos pode te trazer 130%, ele poderia te trazer aqui numa lupa, de 4 anos, tecnicamente 23% ao ano. Bradesco poderia trazer um pouquinho mais, talvez uns 150%, trazendo uns 25% ao ano. Itaú, olhando aqui, né, somando dividendos, valorização e crescimento, poderia te trazer uns 29% ao ano, quase 30%. E o Banco do Brasil, colocando essa tese de dividendos mais valorização, poderia te trazer 45% ao ano na média, descolando dos seus pares. Por quê? Não é por acaso, o banco está passando por crise. E são nos momentos de crise que surgem as grandes oportunidades de comprar barato. Nada se trata de recomendação. E o Banco do Brasil hoje é a minha maior posição. Por isso que eu estou com a maior posição no Banco do Brasil. Olho tanto nessa sinergia, tanto de banco extremamente barato, mal precificado, né, pelo mercado, com bom potencial de regressão à média, trazendo mais de 100% de alta, fora que com a recuperação do lucro, ele poderia me pagar um dividendo expressivo. Meu preço médio ajustado no banco é muito bom, porque pelo tanto já que eu recebi dividendo a longo prazo, meu preço médio fica abaixo de R$20. Então, na verdade, já estou muito bem, tá? Dado de que eu tenho aqui as ações do banco desde 2022, por isso que eu sigo acumulando uma boa rentabilidade, colocando numa lupa aqui de médio e longo prazo. Então, o campeão dessa lista com a medalha de ouro vai para o Banco do Brasil, olhando para retorno, tá, pessoal? Lembra que eu não estou colocando aqui qualidade, eu estou olhando aqui, ó, retorno, tá? Qual que pode trazer mais potencial de rentabilidade? Top 1 aqui da lista, Banco do Brasil, top 2, Itaú, top 3, Bradesco com a medalha de bronze e top 4, né, com a última medalha aqui, eu diria uma medalha de cobre, né, fazendo uma brincadeira aqui com vocês, vai o Santander, que pra mim é o último, tá, pessoal? Por quê? Porque o Santander pode até estar barato, mas ele não tem qualidade, é um banco que tá de lado, não tem perspectiva de recuperação e tá mais bem precificado. Para o Santander chegar a superar esses outros três, só se ele tivesse cotado por um PVP de 0,40, aí sim, tá? Seria uma baita oportunidade, mesmo com o lucro de lado, porque o Santander, cotado menos que a metade do valor patrimonial, poderia ser uma boa oportunidade. Mas para que Santander, Bradesco, sendo que eu tenho um Banco do Brasil cotado mais do que 0,60 vezes o valor patrimonial, bom potencial de regressão à média, mais bons dividendos com recuperação do resultado, e um Itaú com muita qualidade, cotado aqui por um múltiplo parecido de Bradesco. Por isso que os que mais fazem sentido para mim é o Itaú e o Banco do Brasil. Então, dos 4 bancões aqui, para mim os vencedores são estes. Eu posso, se vocês gostarem desse vídeo, trazer uma lista sobre banco small, tá? Bancos small caps, mostrando aqui 5 banquinhos aqui da bolsa com bom potencial de alta e também com bons pagamentos de dividendos. Então já comenta e compartilha esse vídeo. Se esse vídeo pegar muitas visualizações, eu prometo trazer para vocês aqui um sobre bancos smalls, bancos menores, ABC, Banrisul, e mostrar qual que faz mais sentido olhando para médio e longo prazo, olhando sob a perspectiva de retorno, não esquecendo qualidade, olhando para rentabilidade no médio a longo prazo, porque qualidade pode até ser legal, mas retorno não só a qualidade que importa, e sim o preço. Se o mercado pagar muito barato, você pode ter um retorno muito bom, mesmo numa empresa mais medíocre. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês estão investindo no setor bancário. Em particular, estou investindo, né? E acredito na retomada desse setor, olhando para médio e longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus, até o próximo vídeo e fui!